Sejam todos muito bem-vindos ao Santo Pode Mais, este podcast que te aproxima do céu. E estamos iniciando com o nosso primeiro episódio. E hoje nosso convidado especial, o Padre Osmair Sandeschi, ele que é reitor do Propedêutico, do nosso seminário diocesano Maria Mãe da Igreja, também é responsável pela animação vocacional da nossa diocese. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Padre Márcio. Que alegria participar deste primeiro episódio, deste lançamento do Santo Pode Mais e também junto aqui da comunidade onde eu cresci, vivi e também desenvolvi a minha vocação. Que maravilha! Olha, logo nós vamos conhecer aí a vida do Padre Osmair, né? Ele que é da nossa comunidade aqui da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Guatupê. Mas antes, você curta, compartilhe com seus amigos esse podcast, né? Esse primeiro episódio, onde nós vamos falar sobre a vocação como chamado de Deus, né? Você já se sentiu chamado por Deus? O que é a vocação para você, né? O que significa? Como nós podemos hoje falar de vocação no nosso mundo, onde nós vivemos, né? Hoje podemos ver em geral que existe uma diminuição muito grande das vocações, a vida religiosa, sacerdotal, né? E como falar da vocação hoje, né, Padre Osmair? Vamos hoje, então, conversar um pouquinho, já que esse nosso podcast é um podcast do diálogo, onde nós podemos trazer aqui temas importantes sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, sobre a nossa doutrina católica. Então, será um momento muito especial nessa nossa conversa, né, nesse nosso diálogo. Então, veja, Deus nos chama, né? A vocação é um chamado de Deus. Mas, assim, nós podemos nos perguntar, da onde é que deve se partir, né? Por exemplo, um jovem que ele talvez sente algo diferente lá no seu coração, né? Algo que está ardendo, ou talvez aquele jovem que vê, né, o sacerdote, a sua vida sacerdotal, presbiteral, ou uma menina que vê as irmãs, a vida religiosa. E a pergunta é, como que deve acontecer a partir daquele momento que a pessoa sente este primeiro chamado, sente algo que está incomodando, né? E por que a igreja também ela fala sempre da vocação, né? Como um chamado de Deus, né? Por que chamado de Deus? Muito bem, Padre Márcio. E, aliás, até esse primeiro episódio falando de vocação, vocação é aquilo que é o essencial da nossa vida. Então, significa, em primeiro lugar, escutar a voz de Deus que chama para a vida. Uhum. Então, podemos dizer que vocação é necessário partir daquele princípio fundamental. Qual que é o nosso princípio fundamental? Reconhecer-se profundamente humano. Nesse sentido, perceber o valor e a dignidade da vida como pessoas criados à imagem e semelhança de Deus, como nós vemos na narrativa do Gênesis. E a partir disso, despertar para uma outra realidade também, muito profunda, que é de descobrirmos-nos em Jesus Cristo, filhos e filhas de Deus. Olha que maravilha. Então a vocação ela vai percorrendo como que uma base de fundamentação. Podemos olhar como se fosse uma construção de uma casa. O que é primeiro a construção? São os fundamentos. Né? O fundamento da casa, bem construído, para que então a casa possa aguentar depois o acabamento, o telhado. Sem fundamento não existe algo sólido, firme, né? Desmorona. Então, a partir do princípio, nós somos seres humanos, filhos e filhas de Deus em Jesus Cristo. E a partir disso, a partir do batismo, compreendemos o dom da fé que nos torna aptos a acolher essa santidade. O que significa ser filho e filha de Deus? A santidade, acolher com alegria. Então, todas as vocações na igreja e para o mundo têm como fonte essencial a vocação
universal à santidade. E falar em santidades às vezes assusta um pouquinho, mas no decorrer do nosso podcast a gente vai percebendo como que santidade se dá justamente nas tarefas mais simples do dia a dia, naquela tarefa do cotidiano das nossas vidas. Nós vamos descobrindo ali, filhos e filhas de Deus. É só olharmos um exemplo muito importante. Olha a família de Nazaré. Eles viviam na simplicidade do dia a dia. Então, por aí a gente vai ter uma pista do que significa a santidade, que, ao contrário do que a gente imagina, a santidade nos traz aquela leveza de Deus, aquela liberdade de Deus, né? De corresponder a este chamado que é fundamental, de sermos participantes com Deus da sua felicidade. E não é uma coisa extraordinária, assim, né? É na simplicidade do dia a dia, aonde se vive, né, a vocação, esse chamado de Deus, né? E é claro, às vezes a gente percebe assim como que assusta muitos jovens, né? Quando você fala de chamado, santidade, né? É como se fosse algo assim pesado, alguma coisa que, eu tenho que carregar isso. Mas veja, como ajudar esses jovens a enxergar a vocação como algo maravilhoso, algo belo, como você falava, algo leve, suave, né? Que a pessoa realmente ela assume com liberdade, né? Com uma livre escolha na sua vida, dizendo, olha, eu quero assumir essa minha vocação, porque é um chamado de Deus. Então, como hoje fazer com que os jovens, ou as pessoas em geral, né, entendam que a vocação é essa beleza de Deus, né, onde você responde livremente, né? Será que isso é possível hoje no nosso mundo de hoje? Claro que é possível. E, aliás, é justamente isso que os corações estão buscando. Mas, em primeiro lugar, então, lembramos mais uma vez, né? Partindo do nosso essencial, a gente vai percebendo aquilo que Cristo falou na passagem de São Mateus 11:13. Né? Meu fardo é leve e meu jugo é suave, nos diz Jesus. Portanto, onde está a beleza da vocação? Significa que Deus nos criou para participar da sua alegria, da sua felicidade. Deus não nos criou para colocar peso em nossa vida. Corresponder a este desígnio de Deus de algum modo, então, lembrar também um pouquinho de Santo Agostinho, né? Meu coração está inquieto enquanto não chegar até Deus. Então, a vocação nos leva a Deus, em primeiro lugar. Então, a vocação é leve porque, em segundo lugar, ele faz-nos partilhar a vida. Então, os dons que nós recebemos de Deus, os carismas que recebemos de Deus, ele é uma partilha para o outro. Em primeiro lugar, então, aquilo que Deus me deu serve para o bem do outro. E aquilo que Deus deu para o outro serve para, de algum modo, o meu bem também, a minha fé. Então, nesse sentido, o suporte de uns para com os outros. Com a vocação minha, eu posso, então, dar aquele suporte para o próximo. A vocação do próximo dará o suporte para mim. Nisso está a leveza da vida. Em outras palavras, mais uma vez, vocação também, a gente fala em vocação, a gente fala em dom. O que significa um dom? É um presente de Deus, uma gratuidade de Deus. É isso que nós chamamos de dom. E também, de algum modo, vai desembocar naquilo que pensamos, o significado também da fé. Vivemos da fé uns dos outros. Veja como o fardo, então, ele não é um fardo. Ao contrário, quando é partilha de vida, significa que a minha vida se torna leve, porque o outro também me serve com os seus dons. Por assim dizer, eu não posso simplesmente me servir dos meus próprios dons sem partilhar com o outro. Aí sim se tornaria pesada. Como a parábola dos talentos também, onde Jesus então fala das parábolas, da distribuição dos 10 talentos, por exemplo, para um, 5 para outro, 1 para outro. Podemos dizer que aquele que conservou para si mesmo, e a gente vai falando um pouquinho do medo também de desenvolver essas vocações, precisamos perder este medo, então ele se tornou pesado. O outro que fez então o trabalho de desenvolver os seus dons,
lucrou, ou seja, deu frutos de vida para a humanidade e depois para si também. Então, podemos dizer que alguém que se fecha e não assume o compromisso gerado pela fé, Padre, todos perdem. Todos perdem. Sim. E a vida então fica pesada, porque eu vivo para mim mesmo, outro para si mesmo. Então, eu viver para si, ele se torna pesado. Falando de medos, né? Muitas vezes a pressão familiar, às vezes a mãe quer que o menino lá seja padre, né? Ou da vida religiosa, ou muitas vezes as dúvidas que aparecem também, e até frustrações, né? Então, aquele jovem, aquela pessoa que sente o chamado, né? Ele sente que Deus está chamando, mas muitas vezes a pessoa diz assim: eu não sou digno, né? Eu não consigo, será que eu vou dar conta, né, disso, né? Então talvez existe muito isso, né? Mas como agir, né, diante dessas dificuldades que hoje existem, né, no jovem, aquele jovem que sente o chamado, tem um desejo, mas ele tem medo, né? Medo. Como agir, né? Muito bem, Padre. Mostrando também essa beleza, como você falou, né? A beleza da vocação no serviço, né? Porque é o testemunho que realmente vai realmente mostrar para aquela pessoa que é o caminho certo, o caminho que Deus está chamando, e nós não podemos ter medo, né? Eu lembro quando eu entrei no seminário menor e depois eu tive que tomar a decisão, eu mesmo tomei essa decisão de continuar os estudos, né? Então dá aquele medo, né? Aquela sensação de medo, um frio na barriga, né? Exatamente. E isso em vários momentos da nossa caminhada a gente vai sentindo isso, né? Por quê? Porque o chamado de Deus é tão grande, né? O chamado de Deus é maravilhoso, é belo, né? Não é alguém que te chama assim, vamos tomar um cafezinho lá em casa. Você vai, voltou e você continua a sua vida. Não, é um chamado de Deus que você tem que responder com sinceridade, mas também com paciência, né? Porque a gente não pode fazer tudo assim às pressas, né? A vocação exige discernimento, né? Você que trabalha lá no propedêutico, aqueles que estão iniciando, né, essa caminhada, então com certeza você encontra muito disso, né? Aliás, você poderia explicar o que é o propedêutico, né? Talvez muita gente está se perguntando, mas ele é reitor do propedêutico, mas o que é isso? O que é o propedêutico? Muito bem, Padre. E isso tudo que o Padre Márcio vem colocando, de algum modo a gente fez caminhos. O Padre Márcio entrou muito jovem, né, no seminário. Com 13 anos de idade. 13 anos. Seminário menor. Seminário menor ainda. Veja que coragem, né? Que firmeza já nessa idade. Deus chama em todas as épocas. Eu já entrei bem mais adulto, por assim já bem dizer. Mais maduro, bem amadurecido mais já. Então, outra visão, né, do visão mundo, das coisas, da igreja. E o E veja como que Deus, só complementando, como que Deus chama, como você falou, né, em diversos momentos da vida, né? Uns mais novos, outros mais amadurecidos, né? Mas o chamado de Deus é profundo, né? Chama muitas pessoas, né, para o serviço na igreja. Chama, e Deus não desiste de nós, né? Deus jamais vai desistir dos seus filhos, do ser humano. Então, falando ainda um pouquinho do propedêutico, né? Aquela fase inicial do seminário, é o primeiro ano do seminário, aonde o jovem lá vai fazer uma experiência no seminário. Experiência. Da rotina, da formação do seminário, da proposta formativa da diocese também. Ali ele vai fazer a experiência da comunidade, a experiência da oração, também do estudo e principalmente, né, da formação humana. Então, vida espiritual, estudo, vivência comunitária e também a formação humana. Mas, sobretudo, o propedêutico é para que o jovem ou o adulto mesmo possa ali
descobrir, aprofundar aquele discernimento que ele vem fazendo. Também ainda é um processo de discernimento, mas já aprofundado no próprio seminário. Para então passar para a fase do discipulado, que nós chamamos que é a fase da filosofia. E é necessário essa experiência no propedêutico, né? Porque tem muitos jovens que estão ali no grupo de jovens, vivem a sua vida social, na igreja, no serviço, né? Como coroinhas, os servidores do altar, né? E aí, a partir do momento que ele entra no seminário, ingressa no seminário, ele precisa, né, ter um novo conceito, né, da sua vida, a programação do dia a dia, de orações, estudos, né, como você falava, a vivência em comunidade, que é muito importante, né, porque lá você vai encontrar pessoas diferentes, né, não é aquilo que você já está habituado dentro da sua casa, o pai, mãe, os irmãos, mas você vai encontrar lá pessoas diferentes, e aí que você precisa entender, olha, eu estou no ambiente, no seminário, e aqui eu preciso viver a comunidade, partilhar a minha vida, né? Partilhar a minha vida, a minha oração, a minha experiência, entendendo o meu próximo. Por isso essa formação humana, né, que é muito importante. Muito né? importante. E vai, padre, acontecendo umas etapas muito importantes ali também, que, em primeiro lugar, o jovem ou a pessoa, o adulto também, ele vai sair um pouquinho do seu ambiente seguro para se dispor num ambiente comunitário formativo. Então vai acontecendo aquilo que a gente chama de crises, né? E eu acredito que o Padre Márcio, claro, já passou por tudo isso também, sabe? Então é um momento também de depuração, né, da vocação. É como se fosse um diálogo com Cristo. Em primeiro lugar, então o centro de tudo vai ser Cristo, né? Porque dele o chamado pertence a ele. Ele que chama em primeiro lugar aqueles que ele quer. Depois, em segundo lugar, vai ser sempre uma resposta constante às indagações, né? Então, ele vai surgindo, o importante são as indagações e correspondendo a ela. Então, é um diálogo, vocação, diálogo com Cristo, com Deus, em primeiro lugar, um diálogo de amor, né? Deus não vai fazendo violência, ele não vai impondo para nós a vocação, ele propõe sempre o caminho e vai ali tentando dialogar, então, em nosso coração. E vocação é isso. E vai surgindo também naturalmente. Quando você sai do ambiente de segurança, aquilo que a gente chama de crises. É o momento de continuar. É o momento de pedir ajuda para os formadores, diretores espirituais, esse momento para perceber o que está acontecendo comigo. Né? Isso daí é muito natural no processo formativo. E não ter medo também de assim, colocar diante do próprio Cristo, né, e daqueles que estão orientando, diretores espirituais, os formadores, né, as suas fragilidades, né? Isso é muito importante. A formação humana, né, com certeza, nesse período aí de discernimento, ela é muito importante perceber quais são as tuas fraquezas, as suas misérias, né? Mas também as qualidades, né? E potencializar essas qualidades, né, a serviço daquele propósito, né? Aquele propósito vocacional, né? Isso é muito importante, né? Exatamente. Depois, não tenha medo que Deus não nos despersonaliza. Muito pelo contrário. Então, a nossa personalidade vai enriquecer. Cada um no seminário é diferente do outro. Isso é importante sabermos que, a partir do eu, Deus forma, então Cristo forma a partir de cada um na sua especificidade também. E aí, então, é beleza. Eu não sou, por exemplo, igual o Padre Márcio. Nós somos diferentes como pessoas, né? No perfil, na personalidade, mas com um mesmo objetivo. Sim. Né? Sempre se formando em Cristo. Né? E, de algum modo, então, Padre, isso também pode assustar algumas pessoas, né? Descobrir, mas qual o sentido dessa vocação? Seja tanto a vocação à vida sacerdotal, já que nós estamos falando aqui também do seminário, ou a vida religiosa, a vida consagrada, ou a vida matrimonial também. E aquilo que o padre falava me veio bastante forte também, aquele medo de escolher, né? O medo de decidir. Então, vocação não é caminhar sobre uma certeza absoluta, de modo algum. Né? É mais um
permitir arriscar-se ou desafiar-se. Essa beleza, então, o jovem perceber isso é próprio também da juventude, o arriscar-se, o desafiar-se constantemente. Então, né, o jovem permita-se ser desafiado por Deus, e Deus desafia porque Ele sabe das nossas potencialidades, uma vez que Ele nos criou. Sim. Isso é belo, isso vai, de algum modo, fazendo com que a casa possa, então, ganhando forma, né, sendo construída, ficando, então, muito bonita. A pior decisão, né, para o padre Márcio, é não tomar nenhuma decisão. Exatamente. Então isso pode paralisar de algum modo. Então o medo de decidir pode paralisar a nossa vida. Então é importante esse discernimento, né? E sobretudo, sabendo lidar com as situações da nossa vida, né? Aquilo o modo como nós compreendemos, né? Esse chamado, essa vocação em Deus, né? E é importante aquilo que você falava, né? Que a gente precisa, a pessoa que é vocacionada, aquela que é chamada, ela não precisa ter medo, né? Não precisa ter medo, porque Deus desafia, né? É o desafio de Deus. Eu gostei dessa palavra que você colocou, né? É o desafio de Deus diante da nossa vocação, né? Não é uma coisa simples assim, né? Porque a gente precisa olhar, ter um olhar aguçado sobre a nossa realidade, quem somos nós, né? Para que Deus está nos chamando, né? E esse discernimento que vai acontecendo ao longo da nossa vida, né? E você falava ali das crises, né? E isso acontece em todo discernimento, porque você encontra ali os medos, frustrações. Muitas vezes você espera que seja de uma forma, mas não é dessa forma. Geralmente nunca é essa. Geralmente não é. E vai acontecendo essas crises, né? Às vezes você se sente assim, tão frágil, você muitas vezes até pensa, será que é esse caminho mesmo? Senhor, me mostra então. Será que eu estou fazendo a escolha certa? Será que eu estou fazendo a escolha certa? Então, são as coisas que acontecem. É humano, tudo isso é humano. Se fosse tão perfeito assim, nós já cairíamos do céu lá prontinho. Já estava o pronto, padre, né? A vocação lá para a vida religiosa, familiar, né? Mas é o descobrimento, é o redescobrir a cada dia, na convivência, na experiência com Deus, né? Na experiência de vida com outras pessoas da comunidade. É ali que a gente encontra, né? Realmente a fortaleza, né? Para a nossa vocação, né? E é só olharmos para Nossa Senhora, por exemplo, na Anunciação, né? Ela também teve dificuldades no primeiro momento de compreender o anjo, né? Mas como que vai se dar isso? Isso é muito normal na nossa vida. E, de algum modo, então, vem aquele medo, né? De errar na escolha. Mas se eu escolher isso, será que eu não estou errando? Então, quando escolhemos uma vocação específica, que é fundamentada lá naquela vocação essencial que nós temos, todos nós temos a vocação essencial, que é de nós batizados, de sermos filhos e filhas de Deus, através então daquilo que chamamos de santidade, né? Que às vezes é confundido um pouquinho, né? Mas, de algum modo, quando escolhemos uma específica dentro dessa vocação universal, nós renunciamos a uma outra vocação. Então não tenha medo dessa escolha, coloque-se a caminho. A vocação, de algum modo, a minha vocação sempre vai ser para o outro, e para que a vocação do outro também se concretize. Nenhuma vocação, Padre Márcio, seja ela matrimonial, sacerdotal, religiosa, também os trabalhos profissionais nossos, né, do dia a dia, se percebêssemos isso, quanto que a nossa vida seria mais, por assim dizer, realizada. Elas são para a própria realização e satisfação pessoal, não são, sabe? Ao contrário, opte por corresponder o que o coração vai inclinando com alegria e leveza. Então, apesar de todas as vocações passarem pela cruz. Então, não tenhamos a ilusão de que a vocação, normalmente, ela não vai haver dificuldades, não vai haver
cruz. Sim. Claro que vai em qualquer Sem uma delas. Sem cruz Padre. também a gente não vai para lugar nenhum, né? Exatamente. Precisa da Sem cruz. a vocação seria uma vocação ou falseada ou ilusão. E, de algum modo, muitos não tomam decisão justamente por esse medo. Esse medo. Então, não tenha medo dos desafios da vida quando Cristo é o alicerce da sua vocação. Deus nos dá sempre o que é necessário para o nosso bem, né, para o cuidado da nossa vida digna e para a nossa salvação também. Nada pode, então, nos abalar, nem na dificuldade no matrimônio, na vida religiosa, nenhuma dificuldade de doença que venha a ser, nem mesmo a própria morte. É só olharmos também para a vida dos mártires. E temos até São Carlo Acutis aqui, próximo de nós, tão jovem. Santo jovem. E que decidiu, né, de um modo muito autêntico, a viver a sua fé com profundidade, mesmo na doença que ele enfrentou. Então, isso é que ele colocou Cristo como alicerce da sua vida e da sua vocação. Este é o segredo. Sempre observe, Cristo é o centro. E veja, Padre Osmair, falando de vocação, nós falávamos de desafio, né? Nesse processo vocacional na sua vida, né, qual foi assim o maior desafio, né, para você? Padre, então, eu fui criado no interior, na cidade de Imbituva, numa localidade chamada Faxinal dos Galvão. Olha. Nossa, assim, muito bom, sabe? Naquela época, imagina, a gente não percebia quanto que é bom esses lugares também, lá a fé viva também, especialmente a fé em família, dos pais, né? De algum modo, lá na comunidade, junto com a comunidade também, com o exemplo das pessoas que estavam ao redor, especialmente da mãe também, do pai e das próprias famílias que participavam da igreja. Lá, por exemplo, né, vamos dizer assim, na Semana Santa, se alguém fosse, que no interior era possível, né? Se alguém fosse assim trabalhar na roça na Quinta-feira Santa, era um grande escândalo. Sim. Era a fé genuína do povo, né? O domingo, então, era muito sagrado, né? Ninguém faltava à igreja. Isso daí era um testemunho para nós, crianças também, que e ali a gente desenvolvia a vida e desenvolvia a fé. E, de algum modo, participando ativamente da comunidade, como auxiliando na catequese e outras atividades também lá. E o pessoal sempre falava, acho que você deveria ser padre, né, como criança. Mas eu tinha medo, sabe? Era medo, né? E também não tinha a menor intenção de deixar a mãe de lado, né, a família, o pai de lado, né, porque não me via de modo algum longe deles, né. Apegado, né, aos pais, à família. O apego, sabe, né, também. E também pela dificuldade de algum modo, de conhecer um seminário, né, de alguém que pudesse proporcionar um conhecimento mais aprofundado, né. Então, isso só para contar um pouquinho do início da história da vida, né, minha, que foi ali no interior um desafio muito bom, sabe, de crescimento. Depois, né, vindo para a cidade também, meus irmãos já estavam aqui, viemos para tratamento aqui da mãe, na cidade, junto então com eles. Eu continuei ajudando aqui na comunidade então de Santa Teresinha do Menino Jesus, então, naquela época, e comecei a trabalhar também aqui, né? E também trabalhando com carteira assinada, depois trabalhando junto com os meus irmãos numa pequena indústria por conta, né? E aí passei vários anos ali. E o pessoal, sempre alguém dizia, né, eu acho que você poderia ser padre, né? Isso sempre incomodava o coração também. Mas, diante então da vocação adulta, da qual eu entrei no seminário, já lá com meus 40 anos, Padre Márcio, 41, se eu não estou enganado. Foi o desafio maior foi dar o passo em direção ao chamado e acreditar, então, na vocação. Esse foi o maior desafio, iniciar o processo formativo. Então, tomar essa decisão daquilo que estava incomodando o coração, seguir em frente, tomar essa decisão.
vamos em frente, vamos ver o que é isso, né? Esse foi o passo mais difícil. E o primeiro passo é sempre o mais importante. A tomada de decisão, sempre a escolha que a gente vai fazer, né? Exige coragem, muita coragem, porque eu preciso realmente querer dentro de mim, dentro do meu coração, mas eu também preciso me lançar, né, para o futuro, né, para o futuro. Então, é claro, eu lembro também que quando eu fui para o seminário, o apego à família, né, eu tinha 13 anos de idade. Eu acho então, que é mais difícil ainda, né? mais difícil ainda, porque eu nunca tinha saído de casa, né, nunca tinha ficado longe dos pais. E aí fui para o seminário menor, onde a gente ficava ali alguns meses longe dos pais, né? Não é como hoje que a gente tem essa facilidade de ir e vir, né? Naquela época não tinha. Então ficava ali às vezes 7, 8, 9, 10 meses longe da família, né? Às vezes de vez em quando o pai ligava, né? Como que está aí? E a gente só chorava, na verdade, no telefone, né? Porque não falava nada. Mas era assim, era um grande desafio, né? Desafio, padre. E é muito importante, padre, até tocar nesse assunto, porque lembra que aqui no nosso seminário também a proposta formativa é a família também inserida na proposta de formação do seminário como coformadora, né? Cooperadora no processo formativo. Então, né, os nossos seminaristas, eles contam com a família que os ajuda. Então, estamos inserindo tanto a família para conhecer o processo formativo, mas também para que possa participar ativamente, né? E depois mais até a gente podemos falar até um pouquinho sobre esse projeto, né? Sim. Que temos na nossa diocese, que temos, claro, o acompanhamento para o propedêutico, que é aqueles que já estão terminando o ensino médio ou terminaram o ensino médio, que fazem 1 ano de acompanhamento ou 2 lá no seminário, com os encontros mensais, e onde a gente vai, então, ajudando a fazer esse passo, a dar esse passo, essa direção, contando o significado da formação. Temos também um projeto para os... não temos mais o menor, padre, lá em Curitiba, mas temos um projeto específico para acompanhar essas vocações dos jovens, dos adolescentes que já são crismados e que estão ainda no ensino médio ou indo para o ensino médio, que é o projeto São Carlo Acutis, né? Nós acompanhamos essas vocações juntamente com o pároco nas casas das famílias. Nas comunidades, nas paróquias, né? Então, eles são acompanhados ali de um modo muito especial pela equipe do seminário. A visita à família, encontro no seminário, 4 encontros anuais também no seminário, para que ele possa ir, de algum modo, aprofundando o seu discernimento vocacional. Isso é muito belo, porque ele vai, antes mesmo de começar a fazer os encontros para o propedêutico, e sem necessitar passar pelo seminário menor, ele vai desenvolvendo isso lá na sua família, nas tarefas do dia a dia, no estudo, lá na escola onde ele está mesmo. E também a gente vai dando algumas atividades e orientações sobre a espiritualidade, né, desse vocacionado, né, qual espiritualidade ele precisa cultivar. Também a gente vai fazendo com o jovem este caminho, junto lá na comunidade, ele precisa estar inserido, né, por exemplo, no grupo de coroinha, cerimoniário, ou catequese, como auxiliar da catequese, inserido numa atividade pastoral na comunidade. Isso é muito importante também, porque, de algum modo, isso, a vocação, ela sempre vai se dar em primeiro lugar no âmbito da família e da comunidade, padre. Então, esse projeto São Carlo Acutis, onde o jovem, adolescente, vai cultivando a vocação e ele já vai desenvolvendo as 4 dimensões, né, que é a dimensão humana, afetiva, a dimensão espiritual, a dimensão intelectual e a dimensão pastoral. Essa é a base de uma formação no seminário para os padres, no início de um processo formativo. Porque sabemos, né, padre, que o seminário é o início de uma formação permanente que ela não termina, né? O padre pode estar lá no fim da vida dele, está se formando ainda, né?
Então, temos esse projeto, né, que já temos São Carlos Acutis. São Carlos Acutis, 10 vocacionados acompanhando. Inclusive, devo visitar agora, tão logo eu possa, 2 vocacionados aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida, que farão parte desse projeto também. Olha que maravilha, né? Então veja como que aqueles que sentem esse chamado, você jovem, né? A criança também, né? Que lá na sua adolescência e está inserido, às vezes é coroinha, está participando lá da comunidade e a maioria das vocações são de pessoas que estão inseridas na comunidade, né? Sim, padre. Né? Como coroinhas, acólitos, né? Aliás, agora servidores do altar, né? Segundo uma pesquisa, né, no grupo dos servidores do altar, que é os coroinhas e cerimoniários, as vocações específicas nascem 70% nesse grupo. Então, bastante. por isso, o cuidado para com este grupo também. E a pastoral vocacional, de algum modo, dá suporte para este grupo dos servidores do altar, né? Olha, falando de vocação, a vocação é um chamado de Deus, um dom de Deus, né? Você falava aqui sobre esse projeto, Carlos Acutis, né? Que está sendo desenvolvido. E existe mais algum outro projeto assim desenvolvido pela animação vocacional da nossa diocese? Algo específico também ou é unicamente esse projeto? Isso, para as vocações específicas do seminário, nós temos esse projeto é um projeto, por assim dizer, principal para as vocações específicas ao seminário, né? Mas Sim. nós temos a pastoral vocacional, no seminário também, que também é o serviço de animação vocacional, né? que trabalham de algum modo junto, que são ponto de apoio às vocações. Então, o que cuidam, o que fazem também a pastoral vocacional? Cuidar da cultura vocacional. E lembrando que a principal tarefa, né, desse grupo vocacional, dos coordenadores, agentes de pastoral vocacional em suas comunidades, na sua paróquia, a principal tarefa é a oração, o cultivo da oração, pedindo confiante ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. E talvez, como dizia o Papa Francisco também, esse é o principal meio, né, de obtermos vocações, de Deus atender ao nosso chamado, e parece que a gente ainda não confia muito. Mais do que fazer coisas, a oração em primeiro lugar. Então é muito importante o trabalho desses coordenadores e agentes, especialmente nas datas e momentos importantes da nossa diocese. No Dia Mundial de Oração pelas Vocações, então que os coordenadores e agentes possam levar essa reflexão, pelo menos numa prece, nas celebrações e santas missas. Por exemplo, no mês de agosto, na jornada de oração pelas vocações, faz despertar o coração de Deus também para nos ajudar enviando operários para a messe, despertando o coração dos jovens também e dos adultos, não só para a vocação específica, mas a vocação, por exemplo, nas pastorais, nas paróquias e comunidades de que tanto necessitamos também. Então, a pastoral vocacional serve para isso também, a vocação matrimonial, essa descoberta, essa escolha, este acompanhamento. Também, no final do mês de agosto, a campanha campanha vocacional das ofertas que vem para o seminário na ajuda da formação dos novos padres, no último final de semana do mês de agosto, acontece também. Lá no DNJ tem a pastoral vocacional organiza muitas feiras, por exemplo, de várias congregações religiosas, vários carismas religiosos, muito importante também, não só diocesano, porque tem um jovem, de repente, que tem um carisma franciscano, por assim dizer, né? Enfim, religioso, ótimo, né? A gente ajuda a discernir também. E, de algum modo, a apoiar esses vocacionados. Então, tarefa dos coordenadores e agentes da pastoral vocacional, apoiar os vocacionados e suas famílias. Exemplo, ajudando a vir no encontro no seminário, levando tanto, né, o rapaz, o jovem, para o encontro no seminário, como as meninas também, as moças, né, para os encontros lá nos conventos, com as irmãs. Também é uma vocação, olha, que a gente precisa
falar bastante, né, que são as vocações femininas, né, a vida consagrada. Tantas obras a igreja faz de caridade com as irmãs para Nossa, a muitas, né? humanidade e talvez a gente não se dê conta disso. Muitas obras, nossa. Outra coisa, as monjas, por assim dizer, lá do Mosteiro do Encontro, a Sim. oração delas segura a fé da igreja também, Exatamente. por assim dizer. Né? A importância de tudo isso. Imagina se as jovens começassem a descobrir este valor em seus corações. É muito necessária para os nossos dias também. E é claro, aquela vocação matrimonial também é muito importante. Né? Então, veja, toda a comunidade, todos na comunidade podem ser promotores das vocações, né? Não é somente algumas pessoas, claro que precisa ter os coordenadores da pastoral vocacional, mas toda a comunidade é responsável em promover as vocações, né? Rezar, falar, testemunhar, né? Perceber quem são esses jovens, quem são essas crianças que precisam de acompanhamento, né? Acompanhando também as famílias, né? Temos muitas lideranças hoje nas pastorais, movimentos, né? Então veja, toda a comunidade toda é responsável pela promoção vocacional, né? Sem dúvida, até porque eu sempre venho a imagem do batismo, né? Que é o batismo de criança ou de adultos. Sim. Ali tem os pais e padrinhos, né? Então, que prometem ajudar a criança a crescer na fé. Então, e também o adulto, por que não? A crescer na fé. Mas, de algum modo, não podemos esquecer que a comunidade toda é responsável pela fé daquela criança. Então, eu começo dizendo também, claro, tem todo esse convite que o padre falou, muito importante, ajudando, sendo um ponto de apoio para estes jovens e adultos que estão descobrindo a vocação. Mas também o que é contrário a isso, por exemplo, contra-testemunho na comunidade, é preciso a gente refletir sobre isso. Às vezes mata muitas vocações, desanima muitas vocações. Quantas vezes deparamos com disputas ali, brigas entre as pastorais e pessoas na comunidade. Outras, muitas vezes, as crianças e jovens ouvem os adultos, padre, a deturpar a imagem da igreja. Às vezes se fala mal do padre. Olha, até o jovem, de repente, que poderia estar próximo ali, poderia ser um vocacionado, e aquilo sai do coração dele. Né? E falando dessa forma, em vez de incentivarmos uma vocação, de sermos testemunho das vocações, nós somos antes-vocacionais. Isso é muito triste, né? Contra-testemunho. Contra-testemunho. E muitos deixam de levar a sério também, sabe? Hoje em dia, ainda bem que, graças a Deus, está voltando também agora a ser levado a sério o matrimônio na igreja como sacramento, né? Então é importantíssimo. Tudo isso vai ruindo, sabe? Quando a gente não dá o testemunho de vida, vai ruindo os corações. Em muitos corações, aquela resposta que ele precisa dar a Deus, né? Aquela resposta generosa. E vai fazendo falta para a igreja, para a comunidade e também para, por assim dizer, para o mundo inteiro, essas vocações que ficam ali ocultas, né? Sim. A vocação ela nasce dentro da família, né? Como é importante valorizar os sacramentos, a vida familiar, né? Quantas famílias desestruturadas, quantas famílias, né, sem uma definição, né? Às vezes acontece tantas coisas que a gente vê, né? Então veja como é importante cultivar esse projeto familiar, né? Cultivando o amor dentro de casa, a oração, né? A vida familiar, onde cada um partilha aquilo que é, aquilo que tem, né? E isso vai crescendo. E o testemunho, claro, o testemunho dentro de casa, na família, né? E a comunidade, onde dá também esse suporte, né? Para que aquela pessoa que vai estar redescobrindo esse chamado, ela possa se sentir bem dentro da comunidade, sendo bem acolhida, né? Que possa ter espaço também dentro da comunidade, né? O jovem de hoje, que muitas vezes, às vezes não encontra aquele espaço, né? de participar, de estar ali na liturgia, no Ministério de Música,
e outros ambientes, né? Então veja como isso é importante, né? Que o jovem ele seja bem acolhido na comunidade, né? E já dizia o Papa Francisco, né, mais uma vez, né, que o jovem não é simplesmente um futuro, ele é o agora da igreja. Imaginou quanto que a gente perde, né, quando os jovens não participam da igreja? Olha a energia que tem o jovem, né, a força Sim. que tem a juventude, é mais do que necessário, é o agora da igreja, né? Não há por que esperar para participar da vida comunitária. Então, não obstante, né, todas essas dificuldades, o Espírito Santo sempre sabe guiar a igreja, apesar das nossas fragilidades, né, que todos temos. E o ano que vem, Padre Márcio, a igreja, já refletindo no que aconteceu anteriormente, nos outros congressos também, a igreja terá o 5º Congresso Vocacional do Brasil, que fala justamente disso. E é fruto da reflexão dos congressos também anteriores, do ano vocacional que nós tivemos recentemente em 2023, junto com pandemia e tudo, mas sempre vai surgindo os frutos. E agora a igreja vai falar nesse 5º congresso para o ano que vem, comunidades vocacionais, que fala justamente isso que o Padre Márcio falou, encontro, testemunho e missão. Então essa é a atividade e o dever das nossas comunidades, né? Promover essas vocações que se dá no encontro lá, porque a vocação nunca é solitária, né? É necessário o encontro, ninguém é uma ilha isolada, o testemunho também da fé, testemunho de vida, e depois, né, a missão também que se dá na comunidade, né? Não sei se dá para vermos aqui em primeiro lugar. Aonde que vai acontecer? Vai acontecer esse congresso em Aparecida. Aparecida. Né? No dia 6 de setembro. Lá. Então, serão algumas pessoas das dioceses que irão, né? Também do regional. Então, essas pessoas irão para este congresso debater justamente como as vocações elas nascem no seio das comunidades. As vocações, nenhuma é separada da vida em comunidade. Em primeiro lugar, a vida em família. E a família também unida à comunidade. Não há como fugir disso. A fé, ela sempre vai se desenvolver ali na comunidade. E é responsabilidade de todos nós também. Olha, já estamos chegando ao final do nosso podcast, deste episódio, onde nós falamos sobre as vocações. Padre Osmair, olha, me diz uma coisa. Se você pudesse dar um conselho aos jovens, aos adolescentes de hoje que sentem um chamado, estão sentindo lá dentro, algo está incomodando, né? Mas que está mais ou menos ainda confuso, né? Medo, incerteza, né? Qual que seria a orientação, qual seria o conselho que você daria para esse jovem? Padre Márcio, então, em primeiro lugar eu penso naquela passagem do Evangelho de São João, do capítulo 1, versículo 35 a 39. Sabe quando os discípulos de João Batista perguntaram a Jesus, Mestre, onde moras? Cristo respondeu, vinde ver. Eles foram, viram e permaneceram com eles. Não tem como não desenvolver e discernir a vocação se não for ver o que Jesus quer. Vai fazer o discernimento com coragem, não tenha medo. Então, é preciso tomar decisão, né? Tomar a decisão. E, baseado nesta passagem do Evangelho, se pode refletir e rezar também, pedindo a luz do Espírito Santo para o coração, a luz de Cristo para o coração, que ele possa, então, fazer com que, ao abrir o coração, você possa corresponder a este chamado de Deus, que é um chamado, em primeiro lugar, para a vida. É o chamado de amor de Deus para participar da sua felicidade. Não obstante, sabe, a vocação, ela passar por todas essas dificuldades que falamos, Padre, a vocação, ela termina sempre em alegria. Em alegria. Sim. E veja, é importante também que o jovem que está sentindo esse chamado, ele também procure ajuda, né? O padre lá da sua paróquia, né? Um seminarista, alguém que
que possa te orientar. Às vezes até um coordenador lá da pastoral, movimento, alguém da comunidade. Então isso é muito importante, procurar essa ajuda, uma conversa, né? Aquilo que você está sentindo, né? Você terá uma orientação, né? Aquilo vai te dar mais segurança, né? Porque quando você sente algo dentro de você e você não partilha, então você fica com aquela insegurança. Quando você recebe uma orientação de alguém, né? Aí você dá um passo a mais, né? Você dá um passo maior para que você possa discernir aquele chamado de Deus, né? Exatamente isso. Muito importante, o Padre Márcio falou. Procure, em primeiro lugar, então, conversar com o seu pároco e dizer deste anseio do coração, deste bom incômodo no coração, que ele possa, então, fazer esse passo, apontando assim como João Batista, lá na passagem do Evangelho, né? Eis o Cordeiro de Deus. Então, os discípulos foram lá atrás de Jesus, foram procurá-lo, né? Cordeiro de Deus. Então, é isso. Procure o pároco em primeiro lugar, converse com ele, fale dos seus anseios, que ele vai, então, ajudando nesse primeiro passo de discernimento, né? É sempre um caminhar junto, ele não vai decidir por você, jamais, né? Porque a decisão, ninguém pode fazer isso, nem Deus, então... É pessoal, né? Sempre pessoal, nem Deus vai impor, sempre pessoal. Não tenha medo de dar esse passo. Muito bem, que bom. Então nós conversamos aí sobre a vocação, chamado de Deus, e eu tenho certeza que muitos jovens, muitos adolescentes que acompanham, aqueles que estão interagindo conosco, né? Então poderão realmente refletir, né, sobre a sua vocação, seu chamado. Você que sente aquele medo, você que talvez não tem coragem, né? Procure alguém na sua comunidade, converse, o pároco, o padre, o diácono, um seminarista, né? Ou alguma liderança da comunidade. Então sempre vai ter uma orientação muito importante para a sua vida, né? Não é isso, Padre Osmair? Exatamente. E não tenha medo. Eu, por exemplo, né, jamais me imaginaria que eu estivesse participando, então, de um podcast, né, como esse, né? Jamais imaginaria. E, claro, aos pouquinhos a gente vai perdendo o medo, sabe? Né? Vai certeza. perdendo a timidez. A graça de Deus ajuda, né? Com certeza. No início sempre é difícil, sempre né? É difícil. Mas depois a graça de Deus vai nos conduzindo. Exatamente. Muito bem, então. Muito obrigado, Padre Osmair, por estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho da sua experiência, da sua vida, daquilo que você está fazendo na nossa diocese como animador vocacional, acompanhando também os meninos lá no propedêutico, né? Então é muito, muito maravilhoso o seu testemunho e aquilo que você trouxe para nós para compartilhar aqui, tá bom? Muito obrigado, Padre Márcio. Eu que agradeço de coração esta grande oportunidade, né? E grande aprendizagem também para mim. Também, né? Muito bem. Olha, e tem aqui a Rubem e o Sérgio que também estão aí na técnica. Que maravilha. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Veja, gente, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. Esse é o nosso primeiro episódio do nosso podcast Santo Pode Mais, né? Um vídeo anterior aí, eu explico aí o que significa esse Santo Pode Mais, né? Qual que é o objetivo, né, de nós criarmos esse Santo Pode Mais, esse podcast, o podcast que te aproxima do céu, né? Então, que Deus abençoe, que a graça e a bênção de Deus estejam no seu coração.